Então, o tema do nosso ano é a fraternidade. Então, a análise sociológica, cultural do nosso tempo está em torno da fraternidade. E, bom, como nós estamos num dia muito especial aqui, não vai ser muito difícil entender isso, mas eu vou ficar apenas nos prolegômenos, porque depois, no resto do dia, vai haver um aprofundamento mais específico. Então, como vocês vão ver, eu vou ficar um pouco na área mais secular, mais leiga, né? Tu está gravando? Eu espero depois, no final, justificar por que tem esse título, Fraternidade Companheira para o Futuro. Ao menos se espera da nossa fraternidade. O Regis Debray é um nome que talvez quem era jovem na década de 60, como eu, se lembrará de que ele era companheiro, ele ainda está vivo, ele foi companheiro do Che Guevara, ficou preso na Bolívia, onde o Che Guevara foi morto, e depois os franceses conseguiram levá-lo de volta. Hoje é um grande intelectual, e a partir dos anos 2000, ele começou a escrever assuntos que tocam também a religião. Por exemplo, Deus no Itinerário é um grande livro dele. O Fogo Sagrado é outro grande livro. E agora, no ano passado, ele nos brindou com um livro que se chama Momento Fraternidade. E aí, nesse livro, ele diz que nós fizemos já, quer dizer, a sociedade moderna, a política moderna, ele escreve desde a França, ela já fez uma grande marcha pela liberdade. Dos 3 grandes títulos da Revolução Francesa, da bandeira francesa e de todos aqueles frontispícios que nós acostumamos a ver, a marcha pela liberdade sempre foi a mais alta. Depois houve também marchas pela igualdade. A nossa sociedade já, no mundo socialista, comunista, já fez muitas marchas pela igualdade. Mas nós estamos em déficit com uma marcha pela fraternidade. E é essa bandeira que ele agora levanta, juntamente com Edgar Morin e outros pensadores. Falta uma terceira marcha sagrada, a marcha pela fraternidade. E só quando ela for sagrada é que ela realmente poderá ter sentido. Então, qual é o desafio do contexto contemporâneo para a gente não fazer um discurso também fora de contexto? Eu vou usar quatro referências. A primeira delas é um filme que se chama A Fraternidade é Vermelha e que faz parte de uma trilogia desse autor, o Kieslowski. Ele é de origem polonesa, fez isso na França. Ele fez um filme que se chama A Liberdade é Azul, A Igualdade é Branca e A Fraternidade é Vermelha, as 3 cores da bandeira francesa, também porque são as 3 palavras de ordem de todo o humanismo que levou para a Revolução Francesa e as revoluções que inauguraram a modernidade. Segunda linha de assunto é esse título, esse livro do Bauman, Comunidade, a busca de segurança no mundo atual. Ele analisa um mundo que está cheio de individualidades flutuando, a necessidade de reencontrar a comunidade. Não é muito fácil para a cultura moderna. Depois, um livro de um antropólogo que analisa a relação entre comunidade e sociedade. Vai ser só uns itens assim, muito por alto, né? Depois, se vocês quiserem ler isso durante o ano, vai ser muito bom. E, finalmente, o livro do Regis Debray, que eu falei, Momento Fraternidade. Então, esse problema da fraternidade
Aqui, a Fraternidade Vermelha, a gente esquece um pouco o Rio Grande do Sul, né? Ela é mais um sinal. Por quê? Os críticos dizem que a trilogia de filmes do Kieslowski, a Liberdade Azul, foi o melhor. Ele conseguiu expressar melhor a conquista da liberdade pela subjetividade de uma pessoa. Enquanto A Fraternidade Vermelha, em que uma moça, por causa de um acidente com um cachorrinho dela, tem a ajuda de um homem, no início ela achava que ali podia ser o início de um relacionamento. Na verdade, descobre, decepcionada, que ele é um espião da intimidade alheia, e através disso ele como que se apropria da intimidade dos outros. Esse voyeurismo que hoje a tecnologia e os meios de comunicação estão permitindo de uma forma fantástica, tanto que o Big Brother é um grande exemplo disso. O filme fracassou de certa maneira no seu intuito, e ele mostrou que esse fracasso de chegar à fraternidade é sintoma do nosso tempo. Por favor, passa para trás de novo. Eu só queria chamar a atenção aqui de que esse ideal de modernidade, liberdade, igualdade, fraternidade, ele tem um desequilíbrio, e quem insiste nesse desequilíbrio é Regis Debray, dizendo que essas três irmãs, embora tenham sido geradas no mesmo ventre, segundo ele, não cresceram juntas, não foram educadas juntas, e a fraternidade foi enjeitada pelas suas duas irmãs maiores. Bom, para nós aqui pode ser uma pergunta, né? Passamos adiante. Qual é a razão? Vamos dar uma olhadinha primeiro na liberdade, já que a liberdade é azul, né? Também nada a ver com nós aqui no Rio Grande, né? Por que a liberdade é azul? Porque se trata... Bom, porque azul não sei, mas a questão das liberdades é que elas ficaram reduzidas às liberdades e aos direitos individuais. O indivíduo, você pode dizer que o indivíduo foi o grande vitorioso de todo esse percurso da modernidade. O eu. O Rick Martin, que é um cantor porto-riquenho, um latino de muito sucesso, ele acaba de lançar uma autobiografia que está tendo muito sucesso também, mundo afora, traduzido em muitas línguas, cujo título se chama Eu. E o eu faz sucesso. E o eu, aí, se pode começar lá com o Descartes, né? Eu penso. Depois, no século XX, eu existo. Eu me autonomizo. A grande ordem de tornar-se adulto, de Kant, que deu um pouco a filosofia da autonomia. Então, é a cultura da autonomia, a cultura da autorrealização e a cultura de um eu sem limites, sem fronteiras. Nós estamos numa sociedade que se chama também sociedade do acesso. Os acessos estão todos disponíveis. A tecnologia nos permite escutar música sem limite, nos comunicar sem limite, comprar sem limite, enfim, é o acesso e o excesso. Alguns dizem também que é a sociedade do excesso, o eu sem fronteiras. Também é chamada de sociedade do espetáculo, e uma psicóloga, num artigo que foi muito badalado, ela escreveu como título do artigo o espetáculo do eu. O eu que se dá em espetáculo. E ela lembrava que até pouco tempo, aquele eu mais crítico, mais o indivíduo que se concentrava sobre si mesmo, ele desde adolescente era convidado a escrever algum diário. E o diário, a literatura de diário, é o diário íntimo. É o diário como quem escreve cartas para si mesmo. E nem a mãe podia ir no quarto ler o diário, isso seria uma violação, né? Mas hoje os nossos diários viraram blogs na internet.
E os diários, então, não são íntimos, são extíntimos. É o contrário de íntimo, viu? É um neologismo. Diário para fora, não para dentro. Diário para os outros, em que a gente diz até a hora que vai ao banheiro, para que o mundo saiba como é que eu vivo, quais são os meus gostos e assim por diante. Nós podemos dizer que, na verdade, por detrás desse espetáculo do eu, o que se diagnostica é uma espécie de evaporação. O eu se tornou muito frágil. Depois do eu duro da modernidade, crítico, forte, ele se tornou volátil, ele se tornou frágil. Portanto, todo esse espetáculo diante dos outros é dizer, por favor, olhem para mim, me reconheçam, porque eu existo. Porque se vocês não me olharem, se vocês não me derem atenção, eu deixo de existir. Na verdade, esse eu é help, é socorro, num bom português. Pode passar? Vamos para a igualdade. A igualdade é branca. Então, a igualdade diz respeito a todos, né? O que significa todos? Todos são iguais perante a lei. De modo geral, a igualdade é tratada pela lei. A lei é que gere a igualdade. Quando Jesus quis dizer alguma coisa parecida, ele não disse, vós sois todos iguais, porque um só é vosso Pai no céu. Não, ele disse assim, vós sois todos irmãos. É diferente dizer, vós sois todos iguais. Mas em todo caso, a outra irmã das três é a igualdade. E a igualdade é que, sobretudo, operacionalmente perante a lei. Diante disso, o outro passa a ser considerado um outro como eu, um indivíduo tanto quanto eu. Ele é um alter ego. A gente como que nivela através do próprio eu também o outro. Pode passar? Não há reconhecimento das diferenças quando a gente polariza na igualdade. E esse é um problema que o nosso tempo é muito sensível para isso. E o melhor modelo que tentou colocar em prática a igualdade foi realmente o comunismo. Bom, vamos para a fraternidade. A fraternidade, agora eu coloquei assim, azul celeste, né? Para sair um pouco do vermelho da fraternidade. O que significaria experiências de fraternidade e comunidade? Lá bem atrás, vocês estão conseguindo ler? Porque senão fica ruim só ouvir aqui. Então, o que seria uma experiência de fraternidade ou comunidade? Primeiro, compartilhamento. Segundo, consenso. Terceiro, pertença. Quarto, aconchego. Quinto, reconhecimento. E sexto, aceitação. Essas seriam as palavras-chave para nós descrevermos uma boa comunidade onde há laços que funcionem. E claro que nós olhando para isso a gente diz, bom, isso parece ser celeste, não parece ser deste mundo. Por isso que o azul aí é celeste no sentido de que talvez seja um ideal, talvez seja uma utopia, mas depois nós vamos insistir nas experiências do fim no meio do caminho. As experiências daquilo que é o nosso ideal, já ainda que sejam limitadas hoje. Mas essas seriam as palavras-chave que em todos esses autores eles insistem. Vamos para mais 3 características. Uma delas é que uma boa comunidade, uma boa fraternidade, ela normalmente percebe a distinção confrontando aquilo que está dentro com aquilo que está fora, aquilo que constitui o nós com aquilo que são os outros. Se todo mundo é comunidade, se todo mundo é fraternidade, então as fraternidades de carne e osso concretas, elas perdem a sua espessura. A comunidade é um nós, mas é sempre um nós em confronto com outros. Segunda característica ali é que ela
teria que ser, bom, eu estou usando do Bauman isso aqui, dizendo que ela tem que ser pequena. A pequena, não sei quanto tem que ser pequena, mas ela tem que ser com relações suficientemente intensas para dentro, ao menos mais intensas para dentro do que para fora. Por isso ele diz, intensas para dentro, fracas para fora. Se forem intensas para fora e fracas para dentro, nós estamos com um problema de comunidade. Então supõe que ela seja mais intensa para dentro do que para fora, ao menos isso, né? E por isso ele diz, ela tem que estar ao alcance. Uma fraternidade que não está ao alcance, ela evapora. E a terceira característica é autossuficiência. Aqui a autossuficiência não no sentido de que esquecer que lá fora existe um mundo, mas ela tem que ser um mundo. A fraternidade tem que ser um mundo. Às vezes em para-choque de caminhão estava escrito, quando tinha mais para-choque escrito, minha família, meu mundo. É um pouco perigoso também a gente querer ficar só dentro do seu próprio mundinho, mas tem um sentido. E nós deveríamos poder dizer isso da fraternidade como um mundo próprio. Vamos adiante. Uma frase que pode parecer estranha do Bauman é essa aí. Numa real comunidade, não há motivação para a reflexão, para a crítica e para a experimentação. Porque se isto for ao menos muito intenso, muito frequente, então, de novo, nós temos um problema de fraternidade. Se a toda hora tem que ter reflexão, crítica e experimentação, então não está sadia. Por quê? Porque a comunidade é algo prévio. Ela é dada como algo óbvio. Por isso que a gente pode discutir questões, pode discutir problemas que a gente passa, mas não dá para discutir se ela tem que ser ou não tem que ser. Ela tem que ser. Quer dizer, isso não se discute, isso não está em discussão. Isso seria, e eu não estou falando de comunidades religiosas, nem de igreja, isso o Aldir de Tarde, depois o Frei Mauro vai nos dizer isso mais especificamente. Aqui é uma questão antropológica apenas. Portanto, ela é um dado resolvido e sagrado. Agora então eu queria voltar para o Regis Debray, porque ele insiste muito nessa questão. Uma comunidade, laços humanos, uma fraternidade que não tem um sagrado que a oriente e a solidifique, não subsiste. Vamos para então o slide seguinte. Um fundamento, ou centro, ou envoltório, pode ser um envoltório sagrado, pelo qual damos a vida como nós. Ele, se não tem isso, não subsiste. Quer dizer, só há uma comunidade humana onde vale a pena dar a vida por algo, e vale a pena dar a vida por algo sagrado. Ou se quiser pode inverter. Se a gente dá vida por alguma coisa, é porque aquilo é sagrado para nós, senão a gente não daria. Então a pergunta dele, do Regis Debray, é: pelo que se está dando a vida ultimamente? Então ele acaba recorrendo aos direitos humanos. Ele analisa os direitos humanos para ver se os direitos humanos, numa sociedade secular, numa sociedade sem referências religiosas, conseguiria ser o sagrado, mesmo o sagrado onde o ser humano é a última palavra, onde a última palavra não é mais Deus, mas o ser humano. Se esses direitos humanos conseguem ser o sagrado. Pelos direitos humanos, muita gente faz muito sacrifício de fato. Pelos direitos humanos se briga muito, hoje em dia. E pelos direitos de grupos, de minorias, de países, de povos, de etnias, etc. Mas ele mostra como, em última análise, há uma tendência do poder passar por cima dos direitos humanos quando os interesses
acabam sendo maiores. E ele então não acredita, pelo contrário, ele dedica 1/3 do livro, Momento de Fraternidade, para dizer que os direitos humanos não conseguem ser a última palavra. Eles são importantes, eles conseguiram avançar em muitas questões de reconhecimento da dignidade humana, mas não pode ser a última palavra. Então, seguinte, ele mesmo pergunta: seria a fraternidade um paraíso perdido? Bom, para nós que temos a Escritura como uma referência, nós sabemos que lá no início, a primeira fraternidade não foi muito feliz, né? A fraternidade já mostrava rivalidade nas suas origens. Então, talvez nós nunca tenhamos tido um paraíso da fraternidade. Mas, em todo caso, vale a pena perguntar, porque alguns dizem que antigamente, sim, a gente tinha mais comunidades, quando se vivia mais em aldeias, quando Vila Flores não tinha ainda o asfalto que passava por aqui, quando, enfim, as comunidades rurais estavam mais isoladas, ali tinha mais, quando não tinha luz elétrica, tinha que dividir o boi que a gente matava entre as famílias e tal, e criava uma espécie de círculo de dons e de obrigações que criavam a fraternidade. Depois veio o freezer, veio a luz elétrica, televisão, etc. Então, acabou com as nossas comunidades. Seria um paraíso perdido? Adiante. Ou um elemento da pré-modernidade, ou um elemento utópico. Vamos dar uma olhadinha. Eu acabo de vir do Fórum Social Mundial de Senegal, mas fui também no país vizinho, porque estava fácil e tinha um tempo, para visitar as comunidades das irmãs aparecidinhas que estão lá. Então, lá no fundo de uma aldeia, eu fiz esta foto. É uma comunidade, né? É uma comunidade praticamente tribal. Se vocês conseguem ver, as crianças estão muito felizes. São crianças alegres. Naquela comunidade que se chama, por coincidência, Aldeia da Mata. Porque realmente é no fundo da mata, depois de muitas horas de mato. Bom, mas eu acho que é difícil a gente voltar para lá, né? Então, isso aqui é o pré-moderno. Passa mais. Nós vamos celebrar uma missa, e aqui está de novo a turminha feliz, alegre, de uma alegria fantástica, mas estão lá na mata. Também é difícil a gente imaginar que a nossa fraternidade pode ir para lá. Passa uma terceira. Agora reparem nessa terceira aqui, não sei se conseguem notar, mas aqui só tem jovens. Ou seja, naquela celebração não estavam os adultos que têm compromissos com a sua religião ancestral e não aderem ao catecumenato. Todos esses são catecúmenos e todos os jovens fazem questão de querer serem cristãos. E os mais velhos respeitam, mas acham estranho. Mas os mais jovens, todos querem ser cristãos e todos estão no catecumenato. Por quê? Porque ser cristão é ser mais moderno. Isso a gente vê por outras razões. É mais moderno ser cristão. Tem mais espaço para as expressões individuais e assim por diante. Então, isso aqui também é um sintoma interessante. Depois passamos mais um. Uma oração muçulmana nas ruas de Dakar, durante o Fórum Social Mundial. Agora, questão de 10 dias atrás. Bom, as comunidades muçulmanas têm uma série de laços que nós não temos. Eles andam com o tapetinho, a sua igrejinha debaixo do braço, e onde estão nessa hora, se unem no meio da rua, onde consegue escutar o muazzin que faz a oração, e ali então criam um espírito de comunidade que faz parar o trânsito. Faz parar o trânsito. Nós aqui, se fizermos parar o trânsito, sem pedir licença, nós vamos ter multa. Então, no nosso ambiente, está difícil ser como os muçulmanos. Também nós diríamos, isso aqui é pré-moderno, possivelmente. Vamos adiante, então, tentar
agora ser mais construtivo. Ficou um pouco menor. Consegue ler lá atrás? Como reencontrar a força do nós? A questão é, quando é que nós podemos dizer nós? Quando é que podemos recuperar, depois de tanto eu passando por cima do nós, um nós vigoroso? Tá? Onde buscar experiências fundantes deste nós? E aí uma afirmação de novo do Regis Debray: onde há um nós, há alguma forma do sagrado. Por quê? Porque o sagrado reúne, e a reunião sacraliza. Eu queria insistir na segunda parte. Por quê? Quando a gente faz uma reunião de fato, quando a gente consegue se sentir reunidos numa comunhão, aquilo se torna sagrado. E aquilo se torna um memorial sagrado para o qual a gente volta. Então, por isso, o sagrado reúne e a reunião sacraliza. Não há irmãos nem irmãs sem um centro ou envoltório sagrado. Eu estou insistindo porque é a nota fundamental dele. Basta ver? Porém, a fraternidade é um trabalho. Aqui, quando diz trabalho, é como um trabalho de parto, um trabalho de geração, de gestação, um trabalho de retomada sem fim. E essa frase do Debray me parece bem interessante. A fraternidade começa no despojamento e no devotamento e termina nas leis. Não significa que nós possamos subsistir sem leis, normas, organização, instituição, tudo isso. Mas o problema, e aqui cria-se uma tensão necessária, é que a lei deixada a si mesma tende a matar o espírito. Isso Paulo já dizia. Então a lei, a organização, a instituição, a burocratização tende a matar a fraternidade, a relação do nós. Como dizer, não é que se jogue fora pela janela isso, mas é preciso ter esse cuidado. Lembro do Frei Zagonel, que nos ensinava na história da igreja que tudo começa na mística e termina na política. Começa na mística e termina na política. E tem sua lógica. As coisas que não se tornam política evaporam como mística, né? Mas tem um risco muito sério, né? O Regis Debray, em outro lugar, ele falando da fé, ele disse que a fé também começa na entrega devotada e termina na púrpura. Ele pensava em cardeal, né? Mas quer dizer, termina no poder, na instituição e tal. Bom, o Turner, esse antropólogo, ele diz que para conseguirmos uma comunidade, ele usa a palavra latina, comunitas, para dizer que não é uma comunidade organizada, é uma experiência de comunidade. Ele diz que é preciso um processo de iniciação. Sem processos de iniciação, sem que a gente passe por etapas e por disciplina e por certos exercícios, não acontece. Então é preciso um processo de iniciação. É preciso uma espécie de comunhão despojada, comunhão sem defesas. E normalmente se dá numa espécie de inversão da sociedade. Por exemplo, para ficar fora da nossa experiência de igreja e de vida religiosa, pensa no carnaval, por exemplo. Os carnavalescos, quando se encontram juntos atrás do trio elétrico em Salvador, ficam todos mais irmãos, todos mais comunidade, porque estão todos jogados ali e todos sem sequer nenhuma barreira para se encontrar. A mesma coisa peregrinos que andam em direção ao santuário, têm disposição a se tornarem mais uma comunhão sem defesa, sem barreiras. Por quê? Porque é uma espécie de inversão da ordem social. Inclusive essa inversão faz com que os que seriam nos papéis sociais
Os que estão mais em cima, os que estão na pirâmide social mais em cima, eles na verdade sejam considerados os que são os últimos, os servos dos servos, os menores de todos. Mais ou menos como quando o Pedro Simão, andando lá para Canindé, ficou dividindo o pão lá com quem andava do lado dele, e o Aldir e outros aqui voltaram encantados com o Pedro Simão. É claro, uma inversão social. Uma inversão social, isso se dá, bom, ao menos foi o que o Aldir me falou. Uma inversão da ordem social. Isso se dá em tempos de carnaval, se dá em tempos especiais, específicos. Depois a sociedade tem que marchar também estruturada, mas esses momentos são muito importantes. E esses momentos são de baixa estruturação, de baixa ordem. E se a gente quiser se manter assim, a gente vai ter que se manter ao lado da sociedade, como uma alternativa profética e perigosa para a sociedade. Se a sociedade estruturada não enxerga comunidades que têm uma alta experiência de comunidade como algo também perigoso para o funcionamento da sociedade, então é porque nós estamos acomodados. Pode passar? Não fui eu que inventei, isso aqui é do Regis Debray também. Ele fala também de fratriarcado, diferente, por exemplo, de patriarcado. Um fratriarcado tem a vantagem de unir as duas palavras. A arché significa princípio, um princípio sagrado, e um princípio que provoca a sermos irmãos. Né? Funciona bem, diz ele, a fraternidade onde há um princípio sagrado, um arqué da fraternidade. Isso eu estou repetindo. Agora a segunda parte que é interessante. Onde funciona bem uma fraternidade, há um fratriarca que liga a arqué, o princípio, e que liga a fraternidade com esse princípio. Trata-se de alguém que seja carismático para a fraternidade. Alguém que tenha o carisma para constituir fraternidade, que tenha o eros fraterno. Onde não há, isso é dele, eu vou botar aspas aí. Onde não há, ou onde há demais, onde tem demais também, não há mais fraternidade. Porque então ela se desmancha. Isso seria fratriarcado. Agora passamos a um outro elemento que hoje também se usa essa palavra, parece um palavrão talvez para alguém, mas a palavra resiliência se usa muito para tempos difíceis. Como nós julgamos que talvez estejamos em tempos difíceis, do nós, da comunidade, vale a pena olhar para a resiliência. O que é resiliência? Que hoje se usa, por exemplo, para fazer terapia na psicologia, mas vem dos materiais físicos. Resiliência é a capacidade de assimilar impactos, integrando em si mesmo, não só resistindo os impactos, mas integrando os impactos, incorporando a força do impacto e empoderando-se para devolver com a mesma força, ou até força multiplicada. É curvar-se sem romper para criar um movimento inverso. Vocês já devem ter visto esses que pulam Jogos Olímpicos, que tem vara para pular. A vara se curva para trás e depois lança para frente, porque ela se sobrecarrega da força na qual ela é obrigada a se curvar. Isso seria um modelo de resiliência. Quando a gente está muito confuso, está muito perdido, está muito vazio, aqui a palavra é caos, digamos que há um caos de comunidade. Trata-se de ir ao fundo do poço e penetrar na noite escura. É uma tentativa de interpretar isso. Passamos adiante? Então, a gente fica com estresse acumulado. E esse estresse acumulado, ele vai dar uma resolução.
Essa resolução pode ser uma depressão até o suicídio, e esse é um fenômeno também do tempo. A pressão, o estresse foi característica da modernidade, mas a depressão é da pós-modernidade. Estoura o balão e fica no vazio, e esse vazio pode chegar ao suicídio, né, que é o extremo da depressão. Mas pode ser o contrário também. A gente pode aí chegar à resiliência. Um exemplo da resiliência é aquela do sapo dentro de na água quente, né? Se a gente vai colocando água devagarinho, devagarinho, o sapo vai se acostumando, não reage, e morre. Agora, põe a água quente e põe o sapo depois da água quente para ver. E não se sabe de onde ele tira tanta energia, mas ele dá um salto do nada. Ele reúne toda a força que tem e salta, porque ele não se acostumou com a água quente. Esse é um dos problemas quando a gente se acostuma, por exemplo, com uma cultura que está levando para o vazio, a gente vai pelo ralo junto. Então, passamos adiante. Bom, a resiliência nós podíamos chamar de paciência. Nós temos uma bela história de São Francisco sobre isso, né? A história da perfeita ou da verdadeira alegria, mas que é uma verdadeira paciência. E aqui nós podíamos chamar então a paciência fraterna. Somente pessoas livres e sabáticas, quer dizer, pessoas que têm um pé na celebração sabática, têm recurso fora da situação, não ficam engolidas pela situação que lhe dá estresse, por exemplo, na fraternidade, e conseguem por isso ter paciência. Em condições de caos, essa paciência, essa liberdade, essa morada sabática, ela é a imersão mística. Ou seja, o recurso à espiritualidade, mesmo que ela não tenha muita forma, mas uma espiritualidade que possa ser resistente. Agora vamos para a parte final, também do livro que eu estou seguindo, que são exercícios de fraternidade. Eu não invento, também é tirada desses autores. Então, para nós é bastante óbvio tudo isso, por isso eu vou só enumerar. Primeiro exercício de fraternidade, a festa. Uma sociedade que não se reúne mais para a festa, ela está doente de comunidade. Segundo, ele chama de canto coral. O canto coral. Nós estamos fazendo aqui um belo exercício. Ele diz que cantar junto, ele fala sobretudo do coral. A ideia de coral, por quê? Eu até acho que nós temos entre os monges, depois nós mesmos, uma experiência de coral ainda mais fantástica, que é o coro da liturgia das horas. Porque nesse coro a gente não só canta junto, a gente canta, cora uns aos outros, canta um coro de frente para o outro, um coro de face para o outro. E os grupos que cantam, geralmente para se motivarem, para se energizarem, eles precisam se olhar, eles precisam estar face a face. E isso seria o tal do canto coral. E ele mostra, por exemplo, como as grandes revoluções sempre foram feitas com grandes corais e com grandes cantos de ordem, nem que seja Marselhese, dizendo que vai passar por cima de todo mundo, mas vai cantando e vai triunfando. Terceiro, o memorial. Fazer memória, ter uma memória partilhada, uma memória comum. Bom, porque sem memória a gente não consegue fazer o nosso. Tanto maior a memória, mais longa é a fraternidade. Por isso, nesse memorial estão também os nossos heróis, os nossos mortos, as nossas pessoas de referência até de 3.000 anos atrás. Até o profeta Isaías, né, podem entrar na nossa memória. Mas também as cartas do Frei Bruno de Giloné, que já foram publicadas há alguns anos, né,
e espero que todos, ou quase todos, já tenhamos lido as cartas do Frei Bruno de Ginoné, porque nos dá uma memória fantástica dos primeiros anos aqui dos Capuchinhos no Rio Grande do Sul. Mas em todo caso, o memorial. Quarto, juramentos. Bom, nós temos votos, nós temos profissão, nós temos juramentos, mas ele insiste muito nos juramentos solenes, juramentos públicos, juramentos do qual todos participam. Ele fala desde os templários até os maçons e até uma comunidade de irmãs, né? Outro aspecto, ele não chama assim momento penitenciário, ele chama de momento crítico, autocrítico, momento autocrítico, mas eu achei que para nós é o nosso necessário momento penitencial, que sem momentos penitenciais nós vamos criando uma casca grossa também. E finalmente ele termina com o banquete. Claro, começamos com a festa e o banquete geralmente estão de mãos dadas. Vocês podem observar que tudo isso está de mãos dadas. E nós temos experiências muito nossas nesse sentido. Passamos adiante. Bom, esse é o último item que eu queria dizer, é que é o sagrado ausente da fraternidade. O que ele entende por isso? Não, pode colocar. Entre o eu e o tu, há um terceiro ausente, há um ele, há uma espécie de sacrossanto maior, que se busca junto e que é vivido na saudade de uma ausência. Claro, isso podia ser para trás, né? Eu acho que não é característica nossa, a nossa é para frente, mas podia ser vivida para trás, esse ele, a memória de alguém ausente. E, em última análise, é este que é o centro sagrado. Pode passar? É só para não deixar de mais suspenso, mas isso aqui vai ser tratado à tarde. A fraternidade cristã é peregrina do reino de Deus. De certa forma, o reino de Deus não está totalmente presente. Nós temos sinais do reino, mas não está aqui totalmente presente o reino. Ele ainda é um ausente, só que não é um ausente para trás, é um ausente futuro. E uma fraternidade que se reúne em torno do reino de Deus, supõe que seja uma fraternidade para o futuro, uma fraternidade que olha para frente. Nós podemos dizer da fraternidade que o Saint-Exupéry disse do verdadeiro amor, que amar um ao outro não é olhar um para o outro, mas olhar ambos para a mesma direção. Podia-se dizer isso da fraternidade, que uma fraternidade está bem quando a gente não fica se olhando simplesmente um ao outro, mas olhando todos na mesma direção. Então a fraternidade cristã é peregrina do reino de Deus, universal e escatológica, para além das experiências culturais e antropológicas. A mim me coube aqui essas questões de ordem sociológica, antropológica e cultural, mas isso aqui vai melhorar na parte da tarde. Então agora, pode passar o slide seguinte. É uma tarefinha, deixa eu ver quanto tempo sobra aqui. Tem tempo ainda, né? Então, uma tarefa para nós. Podemos começar primeiro com uma música e depois está aqui a tarefa. Então nós vamos fazer um cochicho, né? um santo cochicho entre vizinhos por 10 minutos. Então, essa parte de cá, na minha direita aqui, pode ser essa primeira questão. Elementos que favorecem culturalmente, socialmente em nosso meio. Agora a nossa experiência no nosso meio, a fraternidade. A parte de lá vai fazer o advogado do diabo. O que em nosso meio, na experiência que nós temos, dificulta culturalmente a fraternidade. Aí depois de 10 minutos, então, a gente tem o microfone aberto aqui na frente e vamos intercalar assim, tipo defesa e objeção, defesa e objeção. Vamos cantar?